Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula. Nessa de hoje eu vou tratar aqui com vocês de introduzir um assunto da maior importância para nós aqui no curso, que é a regressão linear simples. Então nós iremos a partir, né, dessa ferramenta estabelecer relações, né, entre duas ou mais variáveis, e isso é de fundamental importância dentro da parte de planejamento de experimentos. Eu começo aqui então com uma ideia relativamente simples que trata da relação entre duas variáveis, tá? Essa relação entre duas variáveis, ela pode se dar de duas formas também. A primeira forma que a gente traz aqui é aquilo que nós conhecemos como sendo relação funcional, né? Então eu coloquei aqui uma expressão bastante conhecida para nós, que é aquela que relaciona a massa e o volume de um determinado corpo, né? Que resulta no que a gente conhece como sendo a densidade. Eu coloquei aqui numa perspectiva um pouco diferente, que é aquela, né, que me interessa aqui nesse caso. Então, de acordo com o que eu trago aqui para você, a massa eu estou considerando aqui, que é a minha variável y, né? E aqui, o volume seria a minha variável x. E a densidade, né, acaba sendo uma constante que sai da relação entre essas duas grandezas que aí estão. Eu faço aqui, do lado, um gráfico, né, que vai mostrar para nós como é que massa e volume se relacionam então. Então aqui em y eu tenho a massa, né, e aqui em x eu tenho o volume. Então a relação funcional ela é muito fácil de você perceber, né, como é que ela se dá. Veja só, eu estou considerando aqui o volume igual a 3 e isso resulta para nós em uma massa igual a 6, né, para esse corpo aqui. Se eu dobrar aqui o meu volume, eu vou ter aqui, né, também o dobro de massa. Então vocês vão ver que todos os pontos, né, que identificam essa relação vai cair sobre essa reta aqui, cai exatamente sobre ela. Então isso é o que a gente chama de relação funcional. Lá na matemática a gente conhece isso muito como sendo um y igual f de x, né? É apresentado para a gente isso bem cedo e a gente começa a trabalhar com isso daí. Então isso daqui é uma função, né? E a relação entre y e x, nesse caso aqui nós dizemos que é uma relação funcional. E fique, né, atento a isso daqui que eu estou colocando para você, né? Você vai ver que todos os pontos que eu considero aqui, eles caem exatamente, né, sobre essa reta que aqui está. Em termos de interpretação, né, vale destacar aqui que essa é uma reta do tipo y igual a 2x, e eu posso, né, fazer a relação lá com aquilo que eu mostrei para você. No lugar do m está o m e no lugar do v está o v aqui. Né? E esse 2 aqui é numericamente igual a quê? É numericamente igual a densidade. Então esse material que eu estou considerando aqui, ele tem densidade igual a 2, né? Nesse caso aqui, a densidade nada mais é para a gente do que o coeficiente angular, né, dessa reta que aqui está representada para nós. Aqui agora eu trago para vocês, né, uma relação que a gente chama de relação estatística. É o segundo tipo de relação que eu irei considerar aqui com vocês. E essa daqui, ela é de longe a que mais nos interessa, né? Essa aqui é muito mais próxima da realidade, digamos assim. Você vai imaginar o seguinte, eu tenho aquele material, né, que eu considerei lá no slide anterior para vocês. Esse material, nós vimos lá que ele tem uma densidade igual a 2, né? Unidades aqui de densidade. Então eu vou colocar aqui gramas por centímetro cúbico, por exemplo. E aí o que, que acontece? Imagine que você tenha no seu laboratório alguns fragmentos, né, desse material e você vai medir dele a massa e o volume. Tá? Você vai fazer isso lá para, digamos aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fragmentos, né? Que são esses 6 pontos que eu tenho aqui nesse meu gráfico. O que, que acontece, pessoal? Aqui agora vocês vão ver, né, que os pontos
que eu consegui, são pontos experimentais, eles não estão caindo, né, exatamente sobre a reta que nós temos aqui. Você vai ver, ó, eu vou identificar aqui, ó, o coeficiente angular dessa reta, né? Arredondando aqui para duas casas, a gente vai encontrar o valor de 1,95. Então, 1,95 seria o quê? Seria uma estimativa da densidade verdadeira desse material, que é igual a 2, né? Então, isso daqui, ó, eu obtive experimentalmente. Enquanto que lá naquela relação funcional, a gente vê, né, que para todos os pontos que você considerar lá, a densidade vai ser exatamente igual a 2. Agora aqui não, ó, se você pegar, por exemplo, esse primeiro ponto aqui, né, e calcular a densidade, né, utilizando aqui o valor de volume e aqui o valor projetado de massa no eixo, você vai encontrar uma densidade lá. Se você pegar o segundo ponto, é o mesmo material, porém você vai encontrar uma densidade um pouco diferente. Quando você pega essa outra aqui, ó, um pouco diferente também. E assim por diante. Você pode até mesmo chegar a ter aqui, ó, 6 valores de densidade diferentes, né, para esses 6 fragmentos que você fez a experimentação aqui, tá? Então essa daqui é uma situação muito comum de laboratório, é isso daqui que acontece na vida real e é isso que nos interessa, tá? Aprender a trabalhar com esse tipo de informação aqui. Aí você pode me perguntar, poxa Natal, mas é o mesmo material, né? Por que é que cada um deles dá uma densidade um pouquinho diferente da outra? Existe algo que eu já venho falando com vocês aí há um bom tempo, que são os erros experimentais, né? Toda medida experimental que eu executo estará associado a ela um erro, tá? Esse erro é um erro que a gente chama de erro aleatório. Nós vamos fazer todos os esforços, né, para eliminar erros grosseiros e erros sistemáticos que a gente consegue eliminar. E aí, todos os outros erros que estarão embutidos nessa medida minha é o que eu chamo de erro aleatório. Esse erro eu não tenho como desvencilhar dele, ele é intrínseco a qualquer medida experimental que você faça. Em alguns casos, esse erro vai ser maior, em outros, ele vai ser menor, mas ele vai sempre existir, né, dado o fato de você fazer essas medidas experimentais. Então, a única coisa que eu posso fazer do ponto de vista, né, de tratamento é dimensionar esse erro aí. A gente consegue ter uma dimensão dele e com isso você trabalha com ele nessa perspectiva. Olha, essa variação aqui não se deve ao fato de eu variar lá o meu x, mas é simplesmente uma variação que ocorreu aqui do ponto de vista experimental em decorrência do erro aleatório que acompanha todas essas medidas. Então você vai ver aqui, ó, que a estimativa que eu tenho é uma estimativa relativamente boa, né? Com esse conjunto de dados experimentais eu encontraria uma densidade para esse material igual a 1,95, tá? E sabendo que o valor verdadeiro da densidade desse material é de 2 gramas por centímetro cúbico. Então um valor bem próximo aí. É claro que quanto melhor o instrumento que você utiliza para fazer essa medida, né, mais próximo desse valor verdadeiro aqui você acaba chegando. Tá joia? Pessoal, em todos esses casos que a gente vai trabalhar agora, nós iremos trabalhar com os modelos que a gente chama de modelos lineares, né? Esses modelos lineares, eles podem ser, por exemplo, a equação de uma reta, né? Pode ser a equação de uma parábola e assim por diante. Geralmente a gente vai trabalhar aqui com polinômios, né? Então os polinômios eles nos servem muito aqui nessa parte do curso e é praticamente com eles que a gente vai trabalhar até o final aqui do nosso curso. Então eu coloquei aqui, ó, um primeiro modelo linear. Você vai ver aqui, ó, beta 0, beta 1, aqui x1 e aparece aqui, ó, um erro, né, um ezinho que eu chamo de erro aleatório. Então os meus modelos eles sempre vão vir acompanhados desse erro, né, que a gente coloca aqui. Isso aqui, pessoal, nada mais é para nós do que a equação de uma reta, né? E lá na matemática, depende do livro que você pega, né, você vai encontrar assim, ó, y é igual a b mais a x. Então é isso que a gente tem aqui, ó. No lugar desse b,
nós temos aqui um beta 0, tá? No lugar do A eu tenho um beta 1 e no lugar do X eu tenho um X1, né? Porque aqui a gente às vezes vai colocar mais de uma variável preditora, ou seja, mais de um X nessa expressão aqui. Então você pode ter x1, pode ter x2, x3 e assim por diante. Isso a gente vai ver a hora que a gente estiver trabalhando lá com regressão linear múltipla, tá? Então isso aqui que eu apresento para vocês nada mais é do que a equação de uma reta. E aí agora, né, aqui nesse nível de estudo, a gente tem essa preocupação de colocar esse erro aqui, ó. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com medidas experimentais e vocês viram que ela sempre vai estar acompanhada, né, desse erro aleatório. Então isso daqui é importante para nós, ó, o aparecimento dele no nosso modelo, tá? Aqui você tem um modelo um pouquinho mais complexo, ó, beta 0, né, beta 1 acompanhando x1, beta 2 acompanhando x2, e eu tenho um termo cruzado aqui, ó, x1 vezes x2, que é o que a gente chama de interação, né? Isso vai ser importante para a gente lá depois. E você tem o coeficiente aqui, ó, beta 1, 2. Então, esses modelos eles podem assumir vários níveis de complexidade aí. Aqui eu coloquei uma um pouquinho mais complexa para vocês, ó, tem beta 0, beta 1, beta 2, e está aparecendo aqui agora ó, um termo quadrático, né, em relação ao x. Aí você poderia me dizer, poxa Natal, mas você não está falando de modelo linear, apareceu um termo quadrático aí, como é que é isso, né? Pessoal, essa questão, essa denominação linear que aparece aqui ó, nesses modelos, é linear em relação a esses parâmetros que aparecem aqui, ó, aos betas, tá? Então você vai ver aqui ó, que não tem nenhum deles elevado ao quadrado, todos eles estão elevados a 1. Tá? Então isso caracteriza para nós a questão de linearidade deles, tá? E aí então sempre essa classificação aqui, ó, é com relação a esses parâmetros, a esses coeficientes do meu modelo, né, que eu vou tirar. É linear em relação aos coeficientes, tá? Não em relação à variável preditora. Aqui apareceu o quadrático, aqui apareceu um termo cruzado, né? Então fica essa dica aí para vocês identificarem esses modelos. Aqui ó, você vai ver beta 0, beta 1, tá vendo? Ó, tá acompanhando aqui ó, seno, né? Seno de x aqui dentro. Ó, então a nossa variável está aqui dentro do seno, aqui está dentro do cosseno. Porém, olha só, pega lá o beta 2, né? O beta 1 e o beta 0. Elevado a 1, a 1 e a 1. Então o que a gente tem aqui na verdade, né, são coeficientes que são escritos como uma combinação linear, né, de vários deles, ou seja, nós temos aqui uma soma desses coeficientes. E importante aqui, ó, cada um deles acompanhado desse ezinho aqui, que é uma parte do modelo que vai carregar aquele fenômeno aleatório, né, que eu mencionei anteriormente para vocês. Então os modelos lineares eles são muito fáceis de serem reconhecidos. É só você dar uma olhada no coeficiente. Se o coeficiente aqui ó, estiver elevado à potência 1, né, tá tranquilo, beleza. E tem que estar onde? Tem que estar no numerador, tá pessoal? Então aqui eu posso pensar nesse daqui, todos eles ó, dividido por 1. Tá? Então os nossos betas aqui eles estão sempre no numerador. Eu vou mostrar agora para vocês alguns modelos que não são lineares para que vocês consigam fazer bem essa diferenciação. Pessoal, então vamos lá. Ó. Eu tenho aqui né, alguns modelos que são reconhecidamente não lineares. Então o primeiro que eu trago aqui para você ó, é uma equação que consegue né, prever aí para a gente o crescimento de organismos, né? Principalmente de bactérias, né? Ele consegue trazer bem para nós isso como sendo uma variável no tempo. Então esse tzinho aqui ó, poderia ser o meu x, tá? Então vamos lá, vamos ficar de olho aqui. Geralmente, pessoal, esses modelos lineares eles estão ligados a regressões exponenciais, regressões logísticas, né? E são modelos muito importantes dentro do campo da engenharia. Mas aqui para nós, o que vai interessar mesmo são aqueles modelos anteriores, os modelos que são lineares. Eu estou mostrando aqui para você esses, né, só para você saber diferenciar. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó.
Apareceu um beta aqui, ó, e geralmente nesses modelos não aparece beta não, viu pessoal? Eles utilizam mais gama, né, para colocar aqui. Mas eu coloquei beta só para poder fazer a comparação com aqueles modelos que eu apresentei anteriormente. Então, geralmente, o pessoal utiliza beta para modelos lineares e gama para modelos não lineares. Mas eu coloquei, né, beta aqui só para a gente comparar. Então, quando eu pego aqui, ó, esse beta 1, você vai ver, ele está elevado a 1, né? Está no numerador. Então, é um modelo linear com relação a beta 1. Mas, olha só, eu tenho um beta 2 aqui, ó, que já está, primeiro, no denominador e ele é uma potência, né, do E aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, esse beta 2 já caracteriza esse modelo todo como sendo um modelo não linear, mesmo embora ele seja linear em beta 1, tá? Então, fiquem atentos com relação a isso. Uma outra forma, pessoal, que a gente tem de representar esse Ezinho elevado, né, em matemática a gente escreve assim, ó, ESP, né? Então, quando eu escrevo ESP, é a mesma coisa de E elevado a isso daqui, ó, tá? Então eu trago aqui agora para vocês uma equação muito importante, né, dentro da fisicoquímica, que é a equação de Clapeyron, que ela é representada assim, ó, beta 1, você vai ver que beta 1 aqui, ó, tá no numerador, se eu pensar que isso daqui está dividido por 1, né, ele está elevado a 1, a gente não escreve porque esse expoente não provoca nenhuma alteração no valor de beta, né? Então o beta 1 ele é linear aqui, ó. Porém, olha só, para você ver, ó, o beta 2 está lá, né, nessa função ESP aqui, ó. Então já descaracteriza. Vamos pegar aqui uma equação de Arrhenius, né, para estudar velocidade de reação química. Beta 1 é linear, porém beta 2 que está lá dentro, né, já foge. Por quê? Porque ele está lá numa relação com o ESP. Perfeito? Aqui, ó, você tem beta 1, ele é no modelo de Michaelis-Menten, né, muito importante lá na bioquímica, ele é linear com relação a beta 1, mas não é linear com relação a beta 2. Né, porque embora o beta 2 aqui, ó, esteja elevado a 1, o que acontece? Ele está no denominador, né, dessa expressão aqui. Então isso já descaracteriza, né, a função linear. Nesse caso aqui, nós chamamos isso daqui de recíproco, né? Por quê? Porque se você passar ele lá para cima, ele vai carregar o menos 1, tá? Então, qualquer potência diferente de 1 que esse beta tiver lá no numerador da nossa expressão, já descaracteriza o modelo linear, tá? Então, nesses casos aqui, o que a gente tem? A gente tem modelos não lineares. E você vai ver, né, que mesmo aqui, ó, nesses modelos não lineares, aparece o erro também, tá? Esses aqui são os modelos que muito interessam para o campo da engenharia e tal, em termos de estudo dos fenômenos aí, e obviamente envolve medidas experimentais, e tudo que envolve medidas experimentais vai apresentar esse erro que aqui está. Mas no nosso curso, o que interessa para nós são aqueles modelos lineares que eu apresentei anteriormente para vocês. Vocês verão que todas as equações nossas, elas têm, né, uma cara muito parecida com aquilo que eu te mostrei anteriormente. Pessoal, nessa área de estudo é muito importante que a gente saiba, né, determinar aqui o que é um modelo determinístico, né, e o que seria um modelo probabilístico. E ainda mais, né, enxergar em um modelo probabilístico qual que é a parte determinística dele, né, e qual que é a parte aleatória. Perfeito? Então vamos lá, ó. Essa daqui é uma lei muito conhecida lá da física, a gente conhece ela como sendo lei de Ohm, né? E aí o que você tem aqui, ó, é um modelo determinístico. Por quê? Em momento nenhum essa expressão aqui está levando em conta, né, o erro aleatório, né, que é esse ezinho que aparece aqui, ó. Então, geralmente lá na física, na química, nós fazemos contas, né, com essa expressão aqui, ó. Se eu pego lá, por exemplo, a corrente e a resistência, você consegue calcular aqui o campo elétrico como sendo uma medida exata, né? Então ele é um modelo determinístico, perfeito? Aqui, ó, uma outra bastante comum é a lei dos gases ideais, né? PV igual a nRT.
temos aqui, ó, coloquei para vocês a primeira lei da termodinâmica, escrita na forma de integrais, que também é um modelo determinístico. Por quê? Porque em nenhum deles aqui, ó, você está vendo o quê? Você está vendo esse componente, né, presente no modelo. Se eu viesse aqui, ó, e colocasse o ezinho, aí ele deixa de ser um modelo determinístico. Por quê? Porque eu estou levando em consideração aqui agora a parte aleatória, né, relacionada às medidas experimentais, tá? Pois muito bem. Aqui agora eu apresento para vocês de forma geral, né, uma expressão que coloca y como sendo função de um x, de um y, de um z até k, ou seja, de várias variáveis, e você pode pensar nela dependendo apenas de uma variável preditora aqui, ou duas ou três, né, sempre vai ter esse componente aqui, ó. Então, essa parte, pessoal, que fica antes do ezinho, é o que a gente chama de componente determinístico, né? E esse e que aqui está, ó, é a parte que a gente chama de componente probabilístico ou aleatório aí relacionado ao nosso modelo. Dessa forma, pessoal, eu quero caracterizar aqui agora para vocês, né, na forma do modelo linear mais simples que a gente tem, né, que é a equação de uma reta, o que seria esse componente determinístico, né, e o que é o componente aleatório. E assim você pode estender para qualquer modelo que você for trabalhar, analisar aí. Veja só, quando eu pego a equação da reta, né, e encontro aqui, ó, o beta 0 e o beta 1 vezes x, você tem aquilo que a gente chama de componente determinístico. Ele caracteriza para nós essa reta, né, que eu tenho aqui, ó, assinalada para vocês. E o que caracteriza aquela parte aleatória que eu não coloquei aqui? Ó? Não coloquei porque eu estou evidenciando apenas a parte determinística. A parte aleatória, pessoal, que está relacionada àquele ezinho que acompanha o modelo, nada mais é para nós do que a distância, né, que cada ponto experimental meu tem em relação à reta, tá? Então, se você pegar aqui, ó, todos esses pontos experimentais, eles têm uma distância em relação a essa reta. Em alguns casos ela é pequena, em outros ela é um pouco maior, mas todos têm essa distância. E essa distância aqui, ó, varia aleatoriamente para cada conjunto experimental que você tomar, tá? Então, se você vai lá no laboratório hoje, faz 5 medidas e guarda esses resultados, vai amanhã e faz outras 5 medidas, muito provavelmente esses 10 resultados serão diferentes entre si, tá? Ou seja, os pontos eles são aleatórios. Então aí essa distância, né, do seu ponto experimental até a reta, que é o componente determinístico, vai variar aleatoriamente, tá? Aleatoriamente, ó, alguns são para cima, outros são para baixo. Perfeito? E você mede um agora, o próximo você não sabe se é um que vai ficar para cima ou se ele vai ficar para baixo. Então por isso que a gente diz que é aleatório, né? Então isso tudo que eu tenho aqui, ó, como é que a gente faz? A gente une dentro da estatística a parte determinística, que é a do beta 0 mais beta 1 vezes x1, e eu coloco aqui, ó, a parte aleatória, né, relacionada ao ezinho aí, que é esse aleatório intrínseco a qualquer medida experimental que eu faça. Aqui agora, pessoal, eu mostro para vocês, né, o porquê dessa questão da aleatoriedade que acompanha esses processos de regressão. Então eu coloquei aqui, ó, para nós, né, a equação da reta, a esperança que a gente tem, ó, sobre a variável aleatória y, dado um valor de x, é de que ela retorne para nós, né, a verdadeira média ou média populacional. Isso aí é apenas uma esperança, né? Nós nunca iremos conhecer isso daqui verdadeiramente. E aí você tem aqui o beta 0 e beta 1 que caracteriza essa reta aqui, ó. Então, quando a gente faz uma regressão linear, na verdade o que a gente quer é encontrar, né, a reta que passa pelo centro aqui, ó, da distribuição de cada um daqueles pontos experimentais.
Porém, os pontos experimentais, eles não vão ocorrer apenas em uma posição. Então, o que, que pode acontecer? Ó, vou retirar aqui aquilo que eu espero encontrar e vou te dar aqui mais ou menos uma ideia do que a gente encontra experimentalmente. Essa distribuição aqui, ó, é a distribuição normal, né? Conforme eu já falei para vocês, os dados experimentais eles seguem a distribuição normal. Então, por exemplo, ó, você pode, né, foi lá no laboratório, fez a medida, você encontrou um ponto aqui, ó, nessa posição. Esse ponto pertence a essa distribuição normal? Pertence, né, dentro daqueles limites, né, que nós vimos lá atrás, de mais ou menos 2 desvios padrão em relação à média, mais ou menos 3, depende de onde é que você caracteriza, né? Então, beleza. Aqui agora, ó, eu venho, faço uma medida, vou encontrar um ponto aqui, ó, né, acima, né, nessa outra cauda aqui da distribuição. E assim sucessivamente, né, vai acontecendo isso. Aqui eu acho ele um pouquinho mais próximo, né, aqui um pouquinho mais abaixo. Então, pessoal, isso pode acontecer. Inclusive, né, eu posso, né, no meu experimento, encontrar o ponto aqui, ó, que esteja aqui em cima. Só que a gente nunca vai saber. O interessante é que nós consigamos encontrar pontos, né, que fiquem o mais próximo possível dessa reta aqui, ó, e que pertençam, obviamente, a essas distribuições, né, que cada um desses pontos pertence. E aí é muito importante, né, e interessante que vocês tenham clareza de que, né, nessa distribuição aqui, ó, eu posso pegar pontos em quaisquer posições aqui, desde que estejam, né, dentro daqueles limites. Ó. Isso aqui é tudo ponto provável de acontecer a hora que você faz lá a sua medida experimental. Né? Então eu não quero muito longe, porque ó, se eu vier muito em cima nessa cauda aqui, ó, eu encontro um ponto aqui, ele fica muito longe dessa reta, então isso daqui seria uma espécie de outlier. A gente vai ver mais adiante, nós temos ferramentas para identificar isso para a gente. Né? Então aqui, ó, essa distribuição ela está mostrando isso para a gente, ó, que você pode ter pontos, né, distribuídos aqui, e essa distribuição desses pontos se dá de maneira aleatória, né? Então, por isso que vai ser muito importante para a gente aqui nesse modelo, a gente colocar esse modelo, esse item, né, que diz respeito a essa parte aleatória. E aí, para reafirmar isso, né, que eu acabei de falar aí para vocês, ó, eu coloquei aqui agora o plano cartesiano, né, x e y, e coloco aqui, ó, uma reta, né, uma reta do tipo y igual a beta 0 mais beta 1 x1, tá? E coloco aqui, ó, limite superior, vamos chamar isso aqui de limite superior, e aqui essa linha pontilhada embaixo, ó, de limite inferior. Veja que eu tenho pontos, né, experimentais distribuídos aqui de forma aleatória, tanto acima quanto abaixo dessa reta, né? Então, a distribuição naquele slide anterior, né, que eu coloquei para você, representa muito bem essa característica de pontos aqui, né, que podem estar, né, se você pega uma linha aqui, ó, né, você pode ter pontos aqui, aqui, né, aqui, aqui ou aqui. Então isso vai depender muito lá do dia, do momento que você faz a medida, pode ocorrer pontos, né, entre esses dois limites aí, tá? Vamos agora dar uma olhada então nesse modelo mais simples, né, que a gente tem aí, né, que é o modelo da regressão linear simples, que é a equação de uma reta. Então eu começo aqui, ó, falando para vocês acerca do y, né? O que é o y? O y é aquilo que a gente chama de resposta ou variável dependente, né? Ela depende aqui, ó, da variável x. Por sua vez, a variável x nós denominamos ela de preditora ou variável independente, né? Então, geralmente, o que a gente faz no laboratório? Você especifica um determinado valor de x, vai lá e mede a resposta, né, que esse valor de x te dá. Então, aí, esse y aqui é o que a gente chama de variável dependente, por quê? Porque depende desse valor de x, tá?
Aqui, ó, você vai ter, né, o beta zero para nós é o intercepto, né, é o intercepto que quer dizer quando o valor, né, que y assume quando ele corta o eixo y. É, vai cortar o eixo y quando o x for igual a zero, né? Então aí você vai ter aqui o beta zero. O que é o beta 1? Beta 1 ele te dá a taxa, né, com que o y varia quando você varia aqui o x, tá? Então essa é a ideia que a gente tem do beta 1. Sendo a taxa, nós conhecemos isso lá da matemática como sendo o coeficiente angular, né? Que nada mais é do que a tangente que a reta faz com a horizontal, né? Então, se você considerar isso daqui como sendo uma reta, né, a tangente desse ângulo θ que é feita aqui com a horizontal, vamos colocar aqui como sendo o eixo x, né, te dá exatamente esse valor aqui, ó, né, de beta 1. E finalmente, não menos importante aqui nessa equação, né, aliás é até um acréscimo de peso que a gente tem aqui, ó, é o E, que é o erro aleatório, né? A gente espera, olha só, isso daqui é apenas esperança, viu, pessoal? A gente espera que esse erro seja o quê? Igual a zero. Mas ele sempre vai apresentar aí um valor diferente de zero. Pode chegar próximo de zero, mas ainda assim é muito difícil você, né, levá-lo a zero. E aqui a variância, né, esperada para esse erro é igual a sigma quadrado, né, que é a variância da população. Aqui agora, pessoal, eu trago uma ideia da maior importância para nós, tá? O que eu quero trazer aqui agora para vocês? Veja bem, eu tenho aqui, ó, nessas bolinhas amarelas, os pontos, né, chamar de pontos experimentais. Você foi lá para o laboratório, mediu, encontrou isso daqui, ó. Então, esses aqui são os seus dados, né? Tenho aí um total de 6 dados. Obviamente, eu tenho aqui, ó, uma reta, tá? Uma reta que passa entre esses pontos aí. Essa reta, daqui a pouco a gente vai ver, né, como é que a gente traça ela. Eu até coloquei aqui, ó, traçando a melhor reta, né? Então a melhor reta ela está traçada aqui, ó, entre esses pontos. Só que para a gente entender bem, né, como é que nós iremos traçar essa melhor reta, né, qual que é o raciocínio por detrás, nós temos, né, que aprender um pouco mais acerca disso daqui. Veja só, acompanhe comigo aqui. Aqui você tem uma equação de uma reta, tá? Veja que aqui, ó, eu estou colocando uns chapéus, né, sobre cada um deles. Então isso aqui, ó, serve, né, para indicar para você que é uma reta que foi estimada. A reta verdadeira a gente nunca vai ter acesso a ela. Então esse daqui é uma estimativa. E para indicar que isso é uma estimativa, eu utilizo esse chapéu aí, tá? Alguns livros vão levar isso muito rigorosamente, alguns outros eles dispensam esse chapéu aí, viu, pessoal? Mas toda vez que vocês verem esse chapéu aqui, ó, sobre qualquer parâmetro, quer dizer que ali ele está querendo indicar para você que é uma estimativa que você fez. Então, ótimo, eu fiz uma estimativa e tracei uma reta aqui, ó. Tá? Depois a gente vai ver como é que a gente faz essa estimativa da reta. Vamos por partes antes, né? Então aqui, ó, eu peguei esse ponto, ó, estou destacando esse ponto aqui. E vale, tudo que eu fizer para ele, vale para os outros. Então, ó, se você pegar a distância, né, que eu tenho aqui, ó, do eixo X até esse ponto experimental meu, eu denomino isso de dado, né? É o valor que o seu dado apresentou aqui, né, de altura, digamos assim, né? É o valor dele lá em Y. Então o valor dele em X aqui, ó, é 4, né? Quando você projeta ele aqui, ó, em Y, ele vai dar essa altura aqui, entre 1 e 2. Beleza. Desse ponto até a reta, eu tenho uma distância, tá? É essa distânciazinha que eu estou indicando aqui para você. Essa distância do ponto até a reta é o que a gente denomina de resíduo,
tá? Esse resíduo, pessoal, nada mais é do que esse ezinho aqui, ó. Esse resíduo também, o pessoal vai chamar muito aí para nós de erro, tá? Então, a hora que você ver esse nome, erro, resíduo, é a mesma coisa. E aqui agora, ó, a distância, né, do x até a reta, né, aqui nesse ponto, você tem aquilo que o modelo te dá, tá? Então, o que, que acontece aqui, ó? Quando você lança lá naquele modelo o valor 4, eu fui colocando do lado aqui, pessoal, mas a referência nossa aqui é o 4. Por quê? Porque é ele que tá, é o x, é o valor de x para esse ponto aqui, ó. Então, quando você pega o valor 4 experimentalmente, o valor que ele te retorna é esse daqui, ó, é o dado, né, que a gente chama de valor observado. É o que você observou no experimento. Porém, quando você traça a reta por todos esses pontos, se você vier aqui nessa equação e colocar o 4, ela vai te retornar esse ponto, que está exatamente sobre a reta aqui, ó, tá? Então, esse daqui é o valor previsto, né? O modelo prevê isso, enquanto o valor observado é esse daqui, ó. A diferença, né, entre aquilo que o modelo prevê e o seu dado vai te dar aqui, ó, o resíduo, né, que a gente tem, tá? Então, isso fica bem claro aqui, ou melhor dizendo, né, a diferença entre o dado e o modelo, né, te dá o que a gente chama de resíduo. Então, essa relação entre essas três quantidades aqui, ó, ela é muito importante para nós. Eu coloquei aqui do lado, ó, para você, essa expressão, ó, dado é igual o modelo mais o resíduo. Então vamos pegar aqui, ó, o dado está nessa altura, né, que eu estou indicando aqui para você. Aí você pega aquilo que é previsto, né, pelo modelo, coloca aqui, ó, e soma ao resíduo. Tá? Aí você pode falar, poxa, Natal, mas é uma soma ou uma subtração? Não, a gente vai escrever sempre como soma. Esse resíduo que aqui está, pessoal, né, que eu indiquei para você, ele é um valor negativo. Por quê? Porque ele está abaixo da reta. Então, esse resíduo aqui ele vai apresentar um valor negativo. Enquanto se eu pegar esse daqui, ó, que está acima da reta, é positivo. Esse aqui também, ó, é positivo. Esse aqui também é positivo. Porém, esse aqui é negativo e esse aqui também é negativo. Então, quando o seu dado estiver abaixo da reta, ele vai deixar um resíduo negativo. E quando ele estiver acima da reta, ele deixa um resíduo positivo. Por isso que tem que ser essa expressão que eu estou colocando aqui para vocês, senão não dá certo esse cálculo. Então, ó, acompanha só, o modelo aqui, ó, deu um valor aqui em cima. Ó. Deixa eu mudar a cor aqui para você poder acompanhar. Ó. Aqui, ó, foi o modelo, é o que o modelo prevê. É um valor, né, maior que está acima do seu dado, ó, tá? Então, beleza, o dado vai ser o modelo mais o resíduo, só que o seu resíduo é negativo. Então, o modelo está lá em cima, menos essa altura aqui, ó, menos do resíduo com esse mais que vira menos, né? Então, menos esse resíduo vai te dar, né, o valor observado, ou esse valor dado aqui, certinho? Então, ó, esse ezinho, pessoal, que está nessa expressão, ele irá captar todas as influências sobre y não devidas a x. Você provoca uma variação em x e isso dá uma variação em y. Só que essa variação em y, além de ser devido à variação em x, ela pode variar devido a quê? Devido aos erros aleatórios. E quem vai dar conta disso para a gente, né, quem que vai representar isso para nós, é esse erro aqui, ou também conhecido como resíduo. Pessoal, vou trabalhar aqui, ó, muito rapidamente com vocês em cima de algumas denominações que aparecem em relação ao que a gente chama de valor observado, valor predito e erro, tá? O que eu mostrei para você no slide anterior é isso daqui, ó, os dados, né, os valores dos dados é igual ao valor previsto pelo modelo, tá, mais o valor do resíduo, né, que é aquela diferençazinha entre o dado e o previsto pelo modelo. Esses dados eles são chamados também de valor observado, né? Igual eu comentei com vocês anteriormente. O modelo ele faz o que? Ele faz uma previsão de valores. Então a gente diz que o modelo retorna um valor predito.
né? E aquele resíduo nada mais é para nós do que o que a gente conhece como sendo o erro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O que eu vou fazer aqui é simplesmente rearranjar essa segunda equação e vou escrever assim, ó. Eu vou colocar que o resíduo é igual aos dados menos o modelo, tá? Aí o resíduo, ó, eu estou colocando aqui uma outra representação para você, ó, tá? Então você vai ver assim, ó, nos livros tem um ezinho assim, representando os resíduos, tem um outro assim e pode aparecer esse e, tá? Todos eles estão querendo indicar a mesma coisa. Existe uma pequena diferença entre esse aqui e esse, tá? Que eu nem vou entrar no detalhe aqui agora para vocês não. Toda vez que vocês verem eles, pode considerar como se fosse a mesma coisa, tá? Então, ó, os dados vai ser o valor que eu observo, né, o valor que eu meço de y lá no laboratório. E aqui, ó, menos y chapéu, esse y chapéu, o que que é? É o valor previsto, é o valor estimado, né, pelo modelo, tá? Então essa expressão aqui, ó, ela é muito importante para nós. Vamos ao próximo slide. Aquilo que eu coloquei no slide anterior para você vai conseguir, né, responder para a gente isso daqui, ó, como traçar a melhor reta. Então veja só, eu tenho aqui, ó, os pontos experimentais, eu coloquei aqui para você, ó, estou analisando a questão do tempo, como é que isso influencia aqui na posição, tá? Veja, eu estou colocando uma outra perspectiva aqui para vocês, ó. Tá vendo que o meu x aqui agora está no lugar de y, então isso daqui, ó, seria a equação de uma reta do tipo y igual a 0,69. No lugar do x eu tenho o t, então ó, é como se eu tivesse o x aqui mais 1,87. Então, pessoal, aprendam a olhar para as expressões, né, e perca um pouco daquela convenção de que y está sempre no lugar de y, x está sempre no lugar de x. Não, não. Você vai olhar para a expressão e vai tentar enxergar o que ela está querendo te dizer. Né? Eu posso colocar aqui no lugar de x, por exemplo, o w, né? Coloco lá w igual a 0,69, né? Posso colocar aqui, ó, no lugar do x o y, isso aqui mais alguma coisa, mais 0,70. Aqui se eu pegar do jeito que está aqui, né? Só para ficar coerente com o que é apresentado, aqui 1,87. Então, é a mesma coisa. Isso daqui, ó, é a mesma coisa que é a mesma coisa que isso daqui. Está, né? Mostrando para nós simplesmente a relação entre duas variáveis aqui. Ó, tá? Agora, o que você vai chamar uma ou outra, não importa. Tá? Que agora a gente já tem que aprender a reconhecer esse tipo de coisa. Então, eu tenho vários pontos experimentais aqui, ó, e aí, ó, eles não caem certinho em cima da reta. Então eu vou ter que traçar uma melhor reta por isso daqui. Né? Como é que a gente faz isso? Como que a gente vai traçar essa melhor reta? A resposta está naquilo que eu indiquei para você lá no slide anterior, que é o resíduo, tá? Aquela última expressãozinha, que é o que a gente vai começar a trabalhar em cima dele agora. Pessoal, vou voltar àquela expressão do resíduo, ó, eu escrevi ela aqui para a gente agora da seguinte forma, ó. Veja que eu estou acompanhando eles todos do índice I, tá? Por quê? Porque você tem vários pontos experimentais e para cada ponto experimental você vai ter um resíduo. Então eu estou ampliando isso para EI, né, porque esse I pode variar de 1 até N, né, em decorrência do número de pontos que você tem, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Isso daqui, ó, é a equação, né, da reta escrita de uma forma mais completa. Né? Essa parte aqui, ó, é o que a gente conhece como sendo o y chapéu, né, que está aqui, ó, tá? E essa parte aqui, ó, é o seu valor observado. E aqui está o nosso erro, tá? Pois muito bem. Então aqui agora, eu pegando que o y chapéu é igual a isso daqui, ó, igual eu te indiquei aqui nesse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa expressão e vou substituir o y chapéu por essa parte aqui, ó, tá? Então fiz a substituição e aí agora, o que a gente tem? Ó, a gente tem isso daqui, ó, o EI, né, que é o resíduo para o dado I,
é igual ao valor observado em I menos beta 0 mais beta 1 vezes xi, né, que é o valor de x, né, para o qual eu fiz essa observação aqui. Tá? Então, nós vamos ter os resíduos e existe uma grandeza chamada soma dos resíduos. Tá? E só que eu não posso, uma coisa muito importante que eu vou falar aqui agora para vocês, somar simplesmente os resíduos. Por quê? Vocês viram que eu tenho resíduos que são positivos e resíduos que são negativos. Quando a gente pega esses resíduos todos aqui, ó, e soma eles, eles sempre vão dar soma igual a zero, tá? Igual a gente fez lá atrás com os desvios, né? A soma dos desvios dava sempre zero. Então, o que a gente faz? A gente pega essa soma dos resíduos elevada ao quadrado. Tá? Então, pega cada resíduo e eleva ao quadrado e então você soma isso daí. Então, se esse resíduo, né, ele marca para a gente um desvio, né, dos nossos dados em relação à reta traçada, então isso daqui, ó, vai nos dar uma ideia, né, do quão bem a reta se ajusta aos dados. Se a soma dos quadrados dos resíduos for baixa, a reta está muito próxima dos dados. Se a soma dos quadrados dos desvios for alta, isso significa que os dados estão muito longe da reta que foi traçada. Perfeito? Então aí agora, ó, então nós temos uma soma dos quadrados. Olha só para vocês verem o que está aparecendo, ó, soma dos quadrados. Isso é algo que nós já vimos, tá? Então a gente vai começar a relacionar essas coisas agora. Então eu vou escrever isso daqui e no lugar do EI quadrado, eu vou pegar essa parte aqui, ó, dessa expressão e elevar ao quadrado para eu colocar aqui, ó, tá? Então essa agora é a ideia que a gente vai levar mais adiante, perfeito? E aí agora, né, como é que a gente vai traçar essa reta, pessoal? A gente vai traçar essa reta, tá? A melhor reta é aquela que dá para a gente a menor soma dos quadrados para esses desvios, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque se a soma, né, dos quadrados dos desvios for pequena, é igual eu falei, né, os dados vão estar muito próximo da reta. Agora, se a soma dos quadrados dos desvios for grande, isso significa que os dados estão longe da reta. Então essa ideia ela é muito importante e é a base do que a gente conhece como sendo o método dos mínimos quadrados. Tá? O que é o método dos mínimos quadrados? É essa ideia. Nós vamos buscar a condição que nos dê uma soma de quadrados desses resíduos aqui, ó, como sendo a menor possível. Aqui agora, pessoal, um ponto muito importante. Olha só, o que eu coloco aqui? Ó, encontrando beta 0 e beta 1 que minimizem, tá? Ou minimizam o S. O que é o S? É a soma dos quadrados dos resíduos, tá? Que desenvolvendo aí, ó, nós chegamos a essa expressão que aqui está. Então, qual que é a melhor curva? É aquela que minimiza a soma anterior. Ou melhor, aquela que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos. Agora, como é que eu vou encontrar essa condição? Essa condição, pessoal, ela vai ser dada para a gente em termos de beta 0 e beta 1. Ou seja, eu vou procurar, tá? Vou encontrar quais valores de beta 0 e beta 1 que minimizam aquele valor de S na expressão anterior. Como é que eu encontro isso daí? A gente encontra isso, né, utilizando uma ferramenta lá do cálculo, que é você derivar uma expressão em relação à variável que você deseja e iguala essa derivada a zero. E aí você vai conseguir encontrar, né, o ponto de mínimo para essa expressão. Lá no cálculo, né, a gente tem isso como sendo o indicativo de um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente faz a segunda derivada, né, para ver qual que é o sinal da expressão e aí você conclui se é um mínimo ou se é um máximo. Aqui nesse caso, né, eu já garanto para você, né, que se trata de um mínimo, tá?
não vou fazer a segunda derivada porque a gente perderia tempo de forma desnecessária com um conteúdo que não diz respeito a isso daqui, mas o que vale é a ideia. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela expressão, vou derivar a soma dos quadrados em relação a beta zero, mantendo o beta 1 como sendo constante, pego isso igual a zero. E depois, né, como são dois parâmetros, então é como se fossem duas variáveis, por isso que eu estou utilizando o derrom, né, uma derivada parcial. Então eu vou agora, no segundo momento, derivar parcialmente, né, S em relação a beta 1, mantendo beta 0 constante, igualo isso a zero. Perfeito? Eu coloquei aqui para você, né, só para relembrar, uma regrinha muito importante que vai ser útil para nós aqui nessa derivação, é essa, né, que aqui está, você vai encontrar ela em qualquer livro, né, que é a derivada, né, em relação a x de u elevado a n, né, onde u é uma função de x, isso é igual a n, que multiplica u elevado a n menos 1, multiplicado aqui ó, por du dx. Tá? Então essa aqui é uma regrinha importante para você entender o que eu vou trazer adiante. Pessoal, então vamos lá? Essa daqui é a minha função S, tá? Eu vou operar sobre essa parte aqui, ó, que é a que contém beta 0 e beta 1, e vou utilizar, né, essa regra de derivação aqui, onde tudo que está aqui dentro, ó, para mim, é equivalente a esse u. Então é esse u elevado a n, né, onde o nzinho aqui, ó, é esse 2 para mim, tá? Então eu vou primeiro, né, fazer a derivada parcial de S em relação a beta 0, tomando beta 1 como sendo uma constante. Então aqui está o operador derivada, que eu vou aplicar sobre esse somatório. Tá? Esse somatório aqui, ó, ele não altera em nada aquilo que a gente aprendeu de cálculo lá atrás. Né? Simplesmente depois da derivada a gente vai aplicar isso daqui. Tá? Então olha só, o que, que acontece? Ó? Eu vou pegar aqui o 2, né, que é o n. Aqui dentro ó, está o u elevado a n menos 1. O nosso n é 2, menos 1 dá 1. Então, u elevado a 1. Vezes, agora, o que? A derivada de u em relação a dx. Nesse caso aqui, ó, quem que é a minha variável? A minha variável é beta 0. Então, aqui é como se esse beta 0 fosse o nosso x e todas as outras coisas são constantes. Derivada de constantes dá zero. Derivada de menos x, ó, tá vendo que eu tenho um menos aqui? Então, derivada de menos x é menos 1. Nesse caso aqui, ó, derivada de menos beta 0, onde beta 0 é a minha variável, vai dar menos 1 também, tá? Então, aqui nesse caso agora, ó, o que, que eu fiz ó, no segundo passo? Eu trouxe aquele menos 1, multiplicando aqui por 2, tá? E aí vai ficar aqui, ó, menos 2. Esse menos 2, eu posso tirar ele do somatório, né? Se você pegar as propriedades de somatório aí, não tem problema nenhum. Se você pega assim, ó, se eu fizer isso, ó, 2 vezes 3 mais 2 vezes 4 mais 2 vezes 5, tá? Então isso aqui é um somatório. Eu posso fazer isso daqui, ó. O 2 é comum a todos eles, eu tiro o 2 para fora desse somatório, né, e somo só aquilo, né, que nós temos lá, que não tem nada em comum. Então, você vai chegar ao mesmo resultado, né, se você pegar e resolver isso aqui em cima ou isso aqui de baixo. Então, a propriedade bem simplesinha, eu posso tirar esse menos 2 para fora do somatório, e aí agora, né, eu vou ter o somatório aplicado a isso que está aqui dentro. Veja só, aqui agora eu destaco para você, né, nos livros, eles não fazem isso daqui em várias partes, igual eu estou fazendo, e às vezes já traz direto para essa expressão que aqui está. Ó. Como é que se chega nessa expressão aqui? Ó? Tá vendo esse menos 2? Aqui desse lado ele está multiplicando. Se eu passar ele lá para o outro lado, ele fica dividindo. 0 dividido por menos 2 dá 0, né? Então, por isso que aqui, ó, eu vou esquecer isso, ó, tá? Eu esqueço isso e pego só essa parte que aqui está. Ó. Então, eu começo a trabalhar com ela. Esse somatório aqui, ó, você pode aplicar ele, né, como se fosse uma distributiva sobre cada um desses termos. Então, vai ficar o somatório de y(i)
menos somatório de beta 0 menos somatório de beta 1 x1, tá? Vou rearranjar essa expressão aqui, ó, já que tudo aqui é igual a zero, né, igual a gente tinha aqui, ó, então eu vou escrever aqui agora assim, ó, o somatório de yi é igual a n beta 0, né, porque aqui ó, eu estou fazendo um somatório de beta 0 n vezes, então vou ter n beta 0, e aqui ó, você vai ter o que? Beta 1 é um valor que está aqui dentro, ele pode sair aqui para fora, saiu o beta 1, e eu deixei lá dentro agora só o xi, tá joia? Então essa expressão aqui, ó, ela é muito importante para nós, guarda ela aí. Pessoal, aqui é a mesma coisa, é mais do mesmo, né? Só que agora eu vou tomar como variável, no primeiro momento, o que? O beta 1, vou considerar o beta 0 agora como sendo constante. Então é só você acompanhar aqui, ó, está o meu operador aqui, né, de derivação. Eu vou fazendo aqui, ó, passo a passo, vai tentando aí mexer, vai enxergando, né, o que é isso, né, que aí está, até eu chegar nessa parte aqui, ó, que eu vou fazer a mesma coisa, vou passar o 2 dividindo aqui, né, e aí ele some, ele não é necessário ele aí para nós. E aí eu chego nessa expressão que aqui está, tá? Então eu vou aplicar o somatório aqui, ó, né, como distributiva, né, outra vez, e vou começar a trabalhar, né, com esses termos aqui, até eu chegar nessa outra expressão, ó. Então essa expressão última aqui, com aquela última do slide anterior, vai formar o que eu vou te mostrar aqui no próximo slide. Pessoal, aqui está. Vamos recapitular então. Eu tinha aqui ó, uma função, né, que a gente conhece como sendo soma do quadrado dos resíduos, que eu coloquei nessa expressão aqui porque me interessa o beta 0 e o beta 1, que minimiza essa soma. Utilizei aqui ó, né, essas derivadas, igualando elas a zero para eu achar qual que é a condição de mínimo. Quando eu apliquei isso, né, separadamente nessa expressão, nessa função soma aqui, eu cheguei a essas duas equações, ó. Vamos chamar aqui, ou expressões, né? Duas expressões, 1 e 2. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso isolar beta 0 e beta 1 em cada uma delas. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é um sistema, tá? É um sistema que contém, né, essas duas incógnitas, beta 0 e beta 1, e você tem duas expressões. Então, se você tem duas incógnitas e duas expressões, você consegue, né, resolver esse sistema aqui. Com algum algebrismo, né, aqui nessas duas expressões, a gente chega facilmente a isso daqui. Ó. Beta 1 pode ser escrito dessa forma, né, que aqui está. Ó. Então, essa expressão toda dá o beta 1 para a gente, que minimiza aquela soma. E aqui você tem o que? Você tem o beta 0, que minimiza aquela soma simultaneamente a beta 1 também minimizando. Então, quando a gente trabalha com a regressão linear simples, a gente vai, né, jogar com essas duas expressões aqui para encontrar os valores de beta 1 e beta 0, né, que satisfaz essa condição de minimizar essa expressão. E qualquer processo de regressão linear, pessoal, ele sempre vai trabalhar em cima desse S, né, para minimizar. A única coisa que vai mudar é o tipo de expressão que você tem aqui, ó, em função do tipo de polinômio, né, ou de equação que você quer encontrar. Mas todas elas vão trabalhar com essa ideia, né, de minimizar essa soma que nós temos aí. Agradeço aí a todos, então, pela atenção, né, e os aguardo no próximo vídeo para a gente dar prosseguimento a isso aqui.